Esse requerimento é de autoria da vereadora Roseli Gonçalves Caixeta Mesquita. Vou fazer a leitura para que seja votado no plenário. Requerimento de moção de apoio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Orizona, a vereadora Roseli Gonçalves Caixeta Mesquita, nos de suas atribuições legais e na forma regimental, requer da mesa diretora o envio de moção de apoio ao Congresso Nacional em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Legislativo e de evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal com envio de expediente aos: primeiro, Gabinete das Presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher essa moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Orizona, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo de legiferante. Justificativa. O presente requerimento de moção de apoio tem como objetivo a defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional. Essa moção é motivada pelo tentame de legislar poderes judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme implícita a ADPF número 442, a arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, mas propõe a tese que ultrapassa este marco de 3 meses, isso que está fundamentado no argumento de que não haveria como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O Estatuto de Pessoa só seria reconhecido, O Estatuto de Pessoa só seria reconhecido após nascimento com vida, e afirma ainda que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana, segundo os princípios ministros da Corte, é o valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mais seu estatuto de pessoa humana, autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual, e o valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, era a interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se assim, na própria tese, critérios alheios ao ordenamento jurídico brasileiro e um relativismo tal que atinge a vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Esta moção ainda louva, especialmente, as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento ao Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade, trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do poder legislativo, e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio dessa moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua propositura, e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário, referente ao tema das drogas e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim,
Porém, não se pode tampouco desprezar a vontade popular, de quem reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição. Todo poder emanar por meio de cujos representantes se exercer e de quem. Portanto, essa moção se faz voz. População que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. Essa tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente ao tentar evadir a restrição popular manifesta por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas do Congresso Nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades, conforme segue. Excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, o digníssimo senador, presidente do Senado Federal, anexo 2, ala Teotônio Vilela, excelentíssimo senhor Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Está aqui assinado pela vereadora Roseli Gonçalves Cacheto Mesquita, na data de hoje, 26 de setembro de 2023. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, Fala, vereadora Roseli. após nós termos aí o apoio do presidente do Senado e o pedido de vista do ministro Barroso, então surgiu uma grande esperança. E os legislativos de todo o Brasil, não só do estado de Goiás, mas do Brasil, está mobilizando. Várias câmaras já aprovaram essa moção, no qual eu peço aqui aos colegas vereadores, que apoiem. E, se possível, senhor presidente, eu gostaria que, pela aprovação dos colegas vereadores, que essa moção fosse votada ainda hoje, além do requerimento, que essa moção fosse votada hoje, para que pudéssemos encaminhar essa moção amanhã, porque depois de amanhã o Barroso já toma posse do Congresso. Então, todas as câmaras estão mobilizando, fazendo aí sessões extras e um esforço para que seja encaminhado e dizer para os nossos representantes que nós queremos também que eles lutem e não aprovem essa descriminalização do aborto, que isso não aconteça. Eu falo que salvar vidas é salvar a humanidade, Quando se fala de um nascituro, que defesa ele tem se não for defendido pela mãe? E a nossa Constituição defende a vida como um todo, Eu falo que a vida é dom de Deus, então se nós estamos cuidando da vida, nós estamos cuidando do que Deus deixou para nós. Então eu peço aí, senhor presidente, que o senhor coloque aí em apreciação aos demais colegas, se possível, que nós aprovemos essa moção ainda nesta sessão. Obrigada, presidente. Vereador João Lucas. Cumprimentar o senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereadora Roseli, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais, cumprimentar quem aqui está presente e agradecer pela presença. Gostaria de parabenizar a vereadora Roseli por essa moção e dizer, vereadora, que nós, cristãs, temos que realmente combater esse grande mal, que é a legalização do aborto. Então, voto favorável, vereadora Roseli, e faço campanha contra a legalização do aborto e contra a legalização das drogas também. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu ponto de vista e a minha opinião quanto a essa questão do aborto. Vereador Zico. Presidente Flávio Dias, nobres colegas senadores, vereadora, todos que estão aqui no plenário e a todos que nos assistem nas redes sociais. Parabéns, vereadora Roseli. Faço das palavras de Vossa Excelência, vereador João Lucas, as minhas. Também sou contra e faço campanha em vez do aborto. Vereador Dr. Riva, com a palavra. O presidente, os vereadores, quem está aqui nos assistindo, prestigiando aqui,
e também quem nos ouve e assiste pelas redes sociais. Presidente, eu vou votar a favor do requerimento da vereadora Roseli, mas eu tenho uma restrição. Isso aí tudo está acontecendo porque a ordem jurídica do país foi invertida. Qual que é o papel do legislativo? Fazer as leis. Do executivo, cumprir as leis. E do judiciário, analisar os problemas que são levados ao judiciário. E essa situação está acontecendo por quê? Porque o Congresso, com 81 senadores e quantos deputados? 503 deputados, está se subjugando a 11 ministros do STF que estão mandando no Brasil. Mandando por quê? Porque o nosso Congresso está lá acachapado aos pés do STF. Uma coisa que jamais poderia acontecer. 11 ministros mandando no Brasil e criando coisas aí, as mais absurdas. E nós também, brasileiros, estamos aí impotentes. Tem que mudar alguma coisa nesse país, nós não podemos aceitar. Nós temos que chegar nos nossos deputados e exigir um posicionamento deles, um posicionamento sério e seguro. Um problema de tamanha abrangência, como o aborto, como a legalização das drogas, aí que é uma legalização, e o Congresso calado, não se manifesta, tinha que todo mundo manifestar. Vou votar a favor, porque eu sou realmente contra o aborto e a legalização das drogas. Mas fica aqui o meu repúdio ao Congresso Nacional. Presidente. Vereador Najmi. Boa noite, presidente, nobres colegas, vereadora Roseli, colaboradora dessa casa, vocês que fazem presente aqui em plenário hoje e vocês que nos acompanham pela rede social. Eu queria parabenizar a Roseli. Quando fui procurado para fazer a nossa moção, eu falei para a doutora Érica que a Roseli já tinha manifestado a esse respeito e que nada melhor uma pessoa que já estava no mesmo caminho continuar. Parabéns, Roseli, obrigado por estar representando a nós e também queria dar os parabéns hoje para o nosso colega Riva, doutor Riva, lindas palavras, sábias palavras. Infelizmente, é isso que estamos vivendo e vendo o repúdio também, né, doutor, de vários brasileiros que pensam dessa forma como a gente pensa. Infelizmente, isso é assim, não sei nem palavras para dizer o tanto que é ruim para a gente. Mas o meu voto é favorável, luto contra essas coisas também, então estamos juntos. Vereador Luiz. Boa noite a todos, senhor presidente, Flávio Dias, novos colegas vereadores, vereadora Roseli, todas as pessoas presentes aqui no plenário e todo mundo que nos assiste pelas redes sociais. Em especial a minha esposa, que acabou de mandar uma mensagem, que está me assistindo hoje. Um abraço para você. Hoje, mais uma vez, vereadora Roseli, hipotecar o meu apoio aí a essa importante moção e dizer que realmente, se o Congresso não agir, o STF vai acabar dominando da forma que eles estão atuando aí, mais uma vez invadindo a esfera de competência deles, né? Então, hipotecar aí mais uma vez o apoio à sua moção e dizer, eu estava até com o regimento aberto aqui, que a moção ela tem que ser subscrita com pelo menos 1/3 da Câmara de Vereadores. Se não tivesse, já tivesse 1/3, ou não tiver, eu gostaria de sugerir, eu posso também assinar como subscritor, mas sugerir aí que toda a Câmara, os 9 vereadores, possam assinar essa moção aí para dar força e aí essa importante moção que será caminhada aí para Brasília. Obrigado. Senhor presidente, vereador Ulisses, eu direcionei o requerimento à mesa diretora para que ela fizesse a moção. Mas eu pedi para o doutor Júnior que coloque para todos os vereadores, mesmo não sabendo da posição dos senhores, como na semana passada todos votaram favorável àquele requerimento, que colocasse o nome de todos os vereadores para mostrar que todo o legislativo de Orizona está aí dando apoio nesse momento ao Pacheco, não?
O Arthur Lira. Não, Arthur Lira não. O Pacheco mesmo que posicionou. Ele que posicionou, né? Vendo a pressão do povo, o clamor do povo, ele posicionou contrário ao que a Rosa Weber quer, né, destruir aí a nossa nação. Então, o presidente, só mais uma palavrinha. Na semana passada, quando fiz esse requerimento de repúdio, era naquele momento uma revolta mesmo pela omissão do Congresso, né, Nacional. Mas na reunião que eu participei, que o Najib a pessoa entrou em contato com o Najib e ele pediu que eu participasse dessa reunião. Estava Goiás, Rio de Janeiro, Tocantins e Bahia participando, né, várias câmaras participando desta reunião. Então eles pediram, como o Rodrigo posicionou, né, com a posição dele e com o pedido de vista do Barroso, então surgiu uma luz. Então, ao invés de repúdio, que nós fizéssemos um apoio para dizer a eles, nós somos o braço direito deles quando, época de campanha, que eles vêm pedir voto, são os vereadores que estão aí, né, na linha de frente dos deputados e senadores para a gente pedir voto. Então, que eles também façam cumprir a nossa voz lá no Congresso. Então, era essa a minha explicação, presidente. Obrigada. Vereador Vino. Bem, vice-requerimento, eu acho que temos que ter poucas cabeças faz um ajuda desse tamanho no Brasil. Porque né, chega um ponto de nós ter que fazer um requerimento desse, pedir coisa, um apoio para os deputados da lei. Eu acho que não tem condição de votar um projeto desse, não tem lógica nem cabimento. Vereador Osvaldo. Cumprimento, presidente, os colegas vereadores, todos aqueles que estão presentes aqui e todos nas redes sociais. Parabéns, Roseli, vereadora, pela moção. E vamos fazer uma corrente mesmo contra as drogas, contra o aborto e vamos cobrar. Então, se fazendo uma corrente, com mais gente, mais pessoas que estão no mesmo caminho, contra o mal, né? É contra o mal. A corrente do bem, eu acho que prevalecerá. Parabéns pelo seu requerimento, pela moção. Vereadores, a gente fica triste, como disse o vereador Valdivino, a gente tem que estar, né, pedindo, quase implorando aí para que os nossos representantes lá em cima possam olhar aí com bons olhos o nosso pedido, a nossa moção. E também gostei muito das palavras do nosso vereador Dr. Riva, falou firme e falou verdadeiro. Tudo que o senhor disse, doutor, eu tenho vontade de falar e mais um pouco ainda, o senhor sabe. Tenho vontade de falar tanta coisa desses ministros. E a gente sabe que está sujeito ainda, se eles verem a gente falando, está sujeito a gente responder por isso aí. Criminalmente, eu, inclusive, pode ser até preso, mesmo sabendo que a minha fala é inviolável. A Constituição fala que eu posso chamar qualquer um aqui de Vossa Excelência e depois mandar um ministro desse a puta que pariu. Mas eu não posso, porque eles estão ferindo a Constituição. Como disse o doutor, 11 ministros. Eu não vou generalizar, até porque tem uns ministros ali ainda que a gente vê que vai votar contra, né? Mas aquele Alexandre de Moraes, aquele cara é um canalha. O que aquele cara está fazendo com o Brasil não é brincadeira. Será que ele vai mudar do país? Ou ele está achando que ele vai ser afetado com essas leis? Leis que não existem, coisas que não tem lógica, é sem cabimento, não tem nem o que dizer, eu não tenho nem palavras para uma situação dessa. Vamos colocar então o requerimento da vereadora em votação, acredito eu que será aprovado por unanimidade, para que nós possamos colocar em votação também a moção de apoio.